Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, o menu traz o rescaldo das competições europeias com as exibições do Benfica e Sporting de Braga nos respectivos play-offs e ainda fazemos a antevisão da terceira jornada da Liga Portugal, que promete agitar as águas. Pedro, o Benfica entrou praticamente a ganhar com o golo do Rafa aos 2 minutos, mas o guarda-redes do Aros, Hedenstad, esteve inspirado. O 3-1 peca por escasso face ao volume de oportunidades do Benfica? Creio que sim. O Benfica foi mais um jogo que teve mais de 30 remates à baliza, se não estou em erro. Foi mais um jogo de grande caudal ofensivo, em que a estratégia inicial de Marco Silva sentou numa pressão alta e em recuperações em zonas subidas do campo e em ligações com os extremos a jogar por dentro e os laterais por fora. O guarda-redes do Aros hoje acho que fez a exibição da vida dele. Fez defesas excepcionais. Se não fossem as defesas dele, o Benfica teria acabado a primeira parte a golear facilmente. Só na primeira parte foram 5 defesas, golos certos. Acho que não creio que tão cedo volte a repetir uma exibição destas. O Benfica, depois do 1-0, vai atrás do 2-0, feito por Leandro Barreiro à meia hora de jogo. Depois de o guarda-redes fazer mais uma grande defesa, o Leandro Barreiro está perto da baliza para a recarga e consegue fazer o 2-0. Eu notei aqui alguma intranquilidade do Benfica quando o Aros consegue fazer o 2-1. É algo que acho que as contratações que o Benfica fez, tanto o Circati como o Palhinha, vão dar à equipa mais estabilidade defensiva. Acho que Tomás Araújo esta noite, pelo menos na primeira parte, falhou alguns passos que não é normal, estava um bocadinho a dormir. Creio que no golo do Aros há ali uma falta de comunicação entre o Aros e entre o Tomás Araújo e o Lenglet, em que Tomás Araújo não consegue chegar a tempo ao jogador que vai rematar e o Lenglet está muito longe para vir cobrir. Mas creio que o Benfica, depois desse período, quase a acabar a primeira parte, volta ao ritmo normal e volta a pressionar o Aros e acaba por ter um penalti que Pavlidis marca. A segunda parte já foi um ritmo mais baixo. O Benfica já continuou a controlar o jogo. O Aros teve mais dificuldades em subir no campo. O Benfica conseguiu cortar algumas jogadas a partir do meio campo, mas ofensivamente continuou muito previsível. Creio que depois, mais para o final do jogo, o Benfica sobe outra vez o ritmo e continuou a falhar golos atrás de golos. Hoje o Benfica, se fôssemos contabilizar as oportunidades que temos, o Benfica dava aqui uma goleada histórica, mas uma exibição excelente. É preciso melhorar alguns aspectos, defensivamente e ofensivamente. O Benfica precisa de ser mais eficaz no caudal ofensivo que tem, aproveitar as oportunidades, mas um resultado justíssimo. Acho que se continuar assim na próxima semana, entrar com esta vontade de querer resolver cedo, o Benfica vai estar na próxima fase da Liga Europa. Na segunda parte, o jogo caiu de ritmo e o Marco Silva mexeu na equipa. Como viste a entrada do Rios para dar músculo ao meio-campo e o regresso do Ornes aos relevados? Entrada do Rios, aliás, não só o Rios, Sheldrup, Duran e mais tarde o Ornes deram outra vida ao jogo. Como eu já disse, o jogo estava um bocado adormecido e com a entrada destes jogadores o jogo voltou a ligar, o Benfica voltou às suas dinâmicas e voltou a ter um caudal ofensivo
e oportunidades de golo. Quanto à volta de Ausnes ao relvado, acho que é muito importante. É um jogador que a meio campo faz muita falta ao Benfica. Aliás, Marco Silva escolheu como capitão do Benfica. Acho que vai ser um jogador muito importante. Para mim, com a vinda de Palhinha, acho que o meio campo vai ser Ausnes, Barreira e Palhinha. Creio que Marco Silva vai encostar Sudakov e Ausnes vai jogar na frente, na posição de Sudakov. Acho que neste momento Ausnes, em boa forma, oferece muito mais ao Benfica do que Sudakov. Acho que Marco Silva dá-lhe demasiadas oportunidades e bem, para ver se ele recupera a confiança e se volta a ter níveis exibicionais que se conheceu noutros tempos. Mas acho que está a faltar ali qualquer coisa ao Sudakov, que está a demorar a entrar, e acho que se não evoluir à medida que o tempo for passando nos jogos, creio que o Ausnes vai assumir aquela posição e vai ser ele o dono do lugar. Lembrar também que o jogo do Benfica para esta terceira jornada do campeonato foi adiado devido ao calendário europeu. Pedro, esta pausa no campeonato favorece a preparação da segunda mão na Dinamarca ou retira ritmo competitivo à equipa? E já agora também podes dizer para quando é que foi então adiado? O jogo foi adiado para dia 9 de setembro. Creio que favorece a preparação da equipa. Aliás, acho que Marco Silva já falou disso. É importante, até mesmo para os jogadores que entraram mais tarde e que estão a entrar, criarem rotinas, conhecerem as rotinas que Marco Silva quer implementar na equipa, ou que já implementou, em que os jogadores que já estão lá há mais tempo já a sabem, e os que estão lá há pouco tempo, com poucos treinos e com o pouco tempo que têm de treino-jogo, acho que esta semana de preparação vai ser muito boa para eles aprenderem essas dinâmicas que Marco Silva tanto fala, e para chegarem mais bem preparados ao jogo de quinta-feira. Pedro, o Braga dominou a primeira parte, mas só vencia por 1-0 ao intervalo e até apanhou um susto numa bola na barra no início da segunda parte. A equipa soube sofrer quando foi preciso? Sim. Como disseste, foi uma primeira parte dominada pelo Braga. Aliás, no final da primeira parte até acho que sabia há pouco o resultado de 1-0 ao que o Braga criou, merecia mais. Na segunda parte, o Áustria de Viena subiu linhas e criou mais algumas dificuldades ao Braga. Mandou uma bola oposta aos 48 minutos, mas acho que o Braga soube controlar esses momentos de pressão, soube segurar a margem, essa margem mínima, sem entrar em pânico e fechar os espaços. A ponta final foi mexida. O Paulo Victor falha o penalti aos 84 minutos, mas logo a seguir o Braga faz o 2-0 pelo Diego Rodrigues. Como explicas esta reação tão rápida? Creio que é uma amostra de uma grande mentalidade da equipa. Apesar de falhar um penalti quase a acabar, a equipa soube reagir e conseguiu chegar ao 2-0 através de Diogo Rodrigues. Creio que isto é trabalhado durante a semana, é fruto do trabalho de Carlos Vicens. A equipa não desistiu, conseguiu ir atrás de marcar mais um golo, teve a recompensa e vai agora para a segunda mão um bocado mais confortável, por assim dizer, se bem que o 2-0 nunca se pode dizer que é confortável, mas o Braga mereceu ganhar este jogo e acho que na segunda mão vai, não digo facilmente, mas vai conseguir chegar à fase de Liga da Liga Conferência. Com o
Benfica de fora este fim de semana, as atenções focam-se nos rivais. O que é que esperas das reações do Sporting ao Alverca e do Futebol Clube do Porto ao Arouca? Há margem para surpresas? Vão ser 2 jogos bastante interessantes. O Sporting, por esta dinâmica que está a ter, digamos assim, é uma equipa quase completamente nova. Metade dos jogadores saíram. E o Sporting e Rui Borges, nestes dois jogos de campeonato, mostraram que entram bem, mas depois adormecem e permitem que o adversário responda. Vamos ver o que é que acontece neste jogo, mas o Alverca fez um bom jogo contra o Porto na primeira jornada, apesar de ter perdido o primeiro jogo. O segundo jogo começou a perder, mas acabou por empatar. Vai ser interessante. O Alverca está a jogar muito bom futebol. Acho que vai ser um duelo interessante. Do outro lado, temos o Porto e o Arouca, que estão os dois empatados com 6 pontos. O Arouca está em primeiro com mais um golo que o Porto. Vai ser um jogo emocionante, de certeza. O Arouca vai ser um jogo de primeiro e segundo lugar. Estou a gostar muito deste Arouca. Está a mostrar dinâmicas muito interessantes e um bom ritmo de jogo. Vamos ver como é que ele se vai sair contra este muro portista e contra este estilo de jogo de Farioli, que, como a gente tem vindo a dizer, não tem sido um Porto brilhante, mas tem sido um Porto que defensivamente é impecável, desde Bernarek, Kior até Diogo Costa, e quando ofensivamente tem cumprido sempre que tem oportunidade. Pode ter poucas oportunidades, mas em uma ou duas consegue marcar 1 ou 2 golos. É eficaz e vai ser um duelo interessante, e são 2 jogos que, para quem é fã de futebol, de certeza que vão ser 2 jogos atrativos para ver este fim de semana. Vão ser de facto muito interessantes. Para fechar, os plantéis continuam em mutação. Que novidades e rumores de mercado destacas neste momento dos nossos clubes? Bom, temos Palhinha. Queres que fale de Palhinha outra vez? Nós podemos falar de Palhinha finalmente. Acho que podemos arrumar o assunto de Palhinha para o lado, digo eu. Sim, acho que a grande notícia de hoje, para muita gente, especialmente para nós que estávamos fartos desta novela Palhinha, parece que Palhinha vai finalmente assinar pelo Benfica. 14 milhões mais 5 por objetivos. Os 5 por objetivos, acho que 3 milhões são objetivos fáceis. É um grande reforço para o Benfica. Acho que defensivamente vai ajudar muito a equipa, vai estancar ali aquele meio campo. Palhinha é um jogador que entre a defesa e os médios naquele espaço sozinho, quando joga ali sozinho, é um jogador incrível. Consegue limpar sozinho os dois lados do campo. É um jogador que teve um grande rendimento com o Marco Silva na Premier League e vai ser uma grande contratação do Benfica. Acho que aqui o lado emocional, não só a parte de trabalhar com o Marco Silva, mas o lado emocional, o próprio jogador falou que queria estar mais perto da família. Acho que isso também ajudou. E também para o Benfica, que foi a compra da época, não é? Que conseguiu baixar os valores, uma vez que começou a haver um desinteresse, ou deixaram de se interessar pelo Palhinha, clubes como Newcastle, Aston Villa e Tottenham. O que é que consideras? Acho que não foi desinteresse. Creio que o Benfica esperou. A estratégia do Benfica foi esperar o momento certo. Na altura nós noticiámos aqui que o Aston Villa estaria perto de contratar Palhinha,
e que já tinha tudo acertado com o jogador. No entanto, no dia a seguir saiu a notícia que o Aston Villa e o Bayern não tinham chegado a nenhum acordo e que o Bayern tinha mandado para fora basicamente o interesse do Aston Villa. Creio que o Newcastle também tentou, mas não conseguiu chegar a acordo. E ontem eu já tinha meio que deduzido que Palhinha fosse acabar no Benfica, porque começaram a surgir notícias que os clubes interessados, como o Aston Villa e o Newcastle, já optaram por ir atrás de outros alvos para os seus meios campos, e acho que Palhinha no Benfica ia ser só uma questão de horas. Acabou por ser mais cedo do que se pensava, mas é um bom negócio para o Benfica. O Bayern pedia 25 milhões, o Benfica conseguiu baixar até aos 14, e depois tem aqueles objetivos que, segundo as informações que se tem, 3 deles são fáceis de alcançar e os outros 2 são um bocadinho mais difíceis, por assim dizer, mas é um valor muito abaixo do que o Bayern pedia inicialmente. Acho que o Benfica arriscou ali um bocadinho, sabendo dos clubes, do potencial dos clubes de Premier que têm dinheiro, mas que não chegaram a acordo com o Bayern. O Benfica soube esperar e quase a acabar o mercado decidiu atacar, por assim dizer, Palhinha, e apresentou uma proposta, e o Bayern, como já mais que uma vez disse que se queria ver livre do jogador, que não conta para eles, acho que a esta altura, quase a acabar o mercado, disse ok, podem ficar com Palhinha por esses valores. Tudo levava a crer que ele queria voltar a Portugal e que estava a fazer muita força para o Benfica, não achas? Sim. Creio que há uns tempos atrás falou-se da questão pessoal. Palhinha queria estar mais perto da família. Na altura fala-se do Sporting. O Sporting estaria interessado, mas creio que passado uns tempos, acho que o Sporting, quando soube os valores que o Bayern estava a pedir, optou por Altimira. Também é um bom jogador. Estou muito interessado em ver o que é que ele vai fazer esta época no Sporting. E o Sporting saltando do barco, por assim dizer, e só ficando o Benfica, o Palhinha querendo regressar para ficar perto da família. Acho que o Benfica assumiu o projeto, assumiu o risco. O projeto também o deve ter chamado. Trabalhar com o Marco Silva, que já esteve com ele no Fulham, também deve ter sido algo que o chamou, porque foi ele que tirou o melhor rendimento de Palhinha, e acho que finalmente Palhinha vai ser jogador do Benfica. Ao fim de tanta novela, tantos dias, parecia uma novela mexicana. E sobre Froholt? Pois é, hoje saiu uma notícia em Espanha, aqui em Madrid, aqui também em alguns sites. Acho que um deles era associado, costuma ter alguma informação sobre o que se passa também dentro do Porto. Parece que o Real Madrid está interessado em Froholt. É tudo para já um rumor, ainda não há nada palpável, mas André Vilas-Boas esteve em Madrid esta semana e não se sabe para que exatamente. Diz que o Real Madrid já teve contactos iniciais para saber de valores e assim. Acho que neste momento Froholt, não sei se o Real Madrid vai pagar a cláusula de 85 milhões, mas se o Real Madrid quiser Froholt, acho que os valores que para ele sair do Porto vai andar por volta de 80 milhões, perto disso. A esta altura do mercado, quase a acabar, vai ser um risco. Vai ser muito difícil, se Froholt sair, vai ser muito difícil o Porto arranjar alguém
em tão pouco tempo para substituir o jogador, mas de certeza que se for para vender, André Vilas-Boas e Farioli já devem ter algum truque debaixo da manga, digo eu. Pronto, vamos esperar para ver. E ficamos por aqui com o episódio de hoje. Acompanhem todas as novidades no nosso site e não se esqueçam de subscrever o podcast nas vossas plataformas habituais. Deixem os vossos comentários sobre estes jogos europeus e os palpites para a terceira jornada. Um abraço e até ao próximo episódio.